Irmão Reinaldo Lopes, da cidade de Jacareí, representante do canal A Mensagem Renovada. Eu peço aos amados irmãos que escutem as nossas mensagens e compartilhem os nossos vídeos. Que Deus os abençoe abundantemente. E eu gostaria de hoje cantar um hino em louvor ao Senhor. Que Deus possa abençoar cada um que esteja escutando o canal A Mensagem Renovada. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível a cear, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível a cear, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém, com ele e seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor.
amados e resgatados, segue avante e triunfante, combateremos e venceremos, nome santo de Jesus, o nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, passou remido, nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, vivei unidos, pois sois remidos, o bem fazendo, nome santo de Jesus, nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, passou remido, o nome santo de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Agora eu gostaria de ler uma pequena palavra aqui na Bíblia do Senhor, onde diz que saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Jesus mesmo disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Se a palavra não fosse tão importante, se o arrazoar seria totalmente certo, e quanto aquele anjo que disse a Ló e a sua família: vá para Zoar, mas não olhes para trás. E a esposa de Ló, numa pequena coisa tão insignificante como o olhar para trás, mas era contrário à palavra, ela se tornou numa estátua de sal. E então você diz, falando de mulheres que cortam seus cabelos e vestem roupas pertencentes aos homens, Deus disse para não fazê-lo. Você segue a palavra. E Ló, sem dúvida, tinha uma boa esposa, mas ela não seguiu o mandamento da palavra. Eva era uma boa mulher, mas ela não seguiu o mandamento da palavra. Apenas arrazoou um pouquinho a respeito dela. Não é razoável, irmão Brana, que devêssemos fazer isso? Sou um cidadão americano. Tenho o direito de fazer o que quer que eu queira. É meu privilégio americano. É seu privilégio americano, mas não é o privilégio cristão. Pois, por ser um cristão, você é uma ovelha. E uma ovelha cede os seus direitos. Se mantém em quietude e permite que você tire todos os direitos que ela tem. Mas uma cabra esperneará com ímpeto, se você assim o fizer, correto? Mas uma ovelha cede os seus direitos. E um cristão sempre cede seus direitos nacionais, se forem contrários aos direitos cristãos. A esposa de Ló apenas olhou para trás. Foi isto. Agora, qual foi o resultado? Diz-nos aqui de Abraão e Ló que a coisa que eles fizeram lá ficou como um exemplo e não podemos escapar disto. No capítulo 11 de Hebreus diz:
Estas coisas foram deixadas de exemplos para nós. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o pecado. O que é pecado? Incredulidade. Todo pecado, toda incredulidade com respeito à palavra de Deus, que tão perto de nós, que tão perto nos rodeia. Viemos contra algo e dizemos: bem, pregam que isto foi para outro tempo. Não faça isto. Faça apenas o que Deus disse para fazer. Fique exatamente com isto. Se diz, isso não faz diferença, tudo bem. A única coisa que posso fazer, você diz, isto não faz diferença, tudo bem. A única coisa que posso dizer é que a palavra diz. E Jesus explicitamente disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela apenas olhou para trás. Eva apenas parou por um momento. Foi tudo o que ela fez. A mulher de Ló apenas olhou para trás. E se Deus transformou a mulher de Ló, daquele homem justo, numa estátua de sal, apenas por uma pequenina coisa, apenas por desobedecer seus mandamentos, apenas por olhar para trás, para ver do que se tratava aquele fogo, ela se tornou numa estátua de sal e permanece lá ainda hoje como um exemplo de que Deus quer que dizer exatamente o que ele diz. Meus amados irmãos, aqui vemos que um cristão tem que seguir o que a palavra diz. Nós vemos aqui que quando Ló entrou em Zoar, ele se achou que estava seguro, porque os anjos disseram: vai e habita em Zoar. Os anjos falaram. Só que a mulher de Ló, não aguentando deixar as coisas para trás, não aguentando deixar sua boa casa, sua mansão para trás, a sua vida com riqueza para trás, porque tudo foi queimado, meus irmãos. Tudo que está neste mundo, meus irmãos, que está nesse mundo, pertence a esse sistema de coisas, ficará para trás, como aconteceu com Ló. Ele teve que sair apressadamente da cidade com suas 2 filhas e sua mulher, deixando tudo para trás, seja servos e servas, camelos e camelas, riquezas, joias, tudo ficou para trás. E ele foi habitar em Zoar e depois foi habitar numa caverna, porque lá ele não tinha mais nada, nenhuma riqueza ficou para ele. Tudo que ele conquistou, com aquele olho desejoso de riqueza, aquela ganância de olhar para a campina de Zoar e parecer o próprio jardim de Deus, como a Bíblia diz, ele ganhou muito dinheiro, só que esse dinheiro foi queimado junto com Sodoma. Essa riqueza, esses servos, essas servas, esses camelos, todos esses bens materiais ficaram lá em Sodoma. E ele foi habitar em Zoar, e depois disso, por medo de habitar em Zoar, a Bíblia nos diz isso, ele foi morar numa caverna, junto com suas 2 filhas. E a sua mulher, que estava desejosa naquele dado momento, apesar de um anjo mandado pelo Senhor, 2 anjos em si, né? E um deles falou para ela: não olhes para trás. E ela, tentada a olhar para as coisas que ficaram para trás, e não prestando atenção naquela grande salvação que estava à sua frente, ela foi transformada numa estátua de sal. E isso, meus irmãos, esse foi o seu pecado, esse foi o seu dilema. Ela estava mais preocupada com as coisas desse mundo do que do mundo vindouro. E nós, meus irmãos, temos que nos preocupar mais com as coisas do mundo vindouro do que com as coisas deste mundo. Se perdemos bens materiais desse mundo, nesse mundo ficará. Nesse mundo não levaremos nada para o mundo vindouro que seja deste mundo. Devemos crer de todo o coração na palavra de Deus e obedecê-la de todo o coração, não errarmos
por pequenas coisinhas, como diz o nosso amado irmão William Branham. Sem dúvida ele tinha uma boa esposa, mas ela, tentada pelo que ficou para trás, não prosseguiu para frente e olhou para trás, desobedecendo assim a palavra do Senhor, e ela foi punida. Eva também, sendo uma boa mulher, a primeira mulher que existiu nesse mundo, ela foi tentada pela serpente e seduzida a conseguir sabedoria através de uma maneira errada, através da árvore do conhecimento do bem e do mal. E desobedecendo assim Eva, a palavra de Deus, ela desobedeceu a Deus. Porque Deus que falou aquela palavra, no dia em que dela comeres, morrerás. Então, é assim que está escrito na palavra de Deus. Então, assim aconteceu. É a partir do momento que Eva e Adão comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela e ele começaram a morrer. A palavra nos diz também que não devemos arrazoar nem um pouquinho a respeito dela. É a palavra entregue pelo nosso profeta. Não devemos arrazoar sobre nada acerca da palavra. Aí o irmão Branham entra naquela parte que alguém pode chegar a ele e dizer: mas eu sou um americano, eu tenho os meus direitos. O irmão Branham fala, meus privilégios como americano. Sim, o irmão Branham diz, você tem os privilégios que todo americano tem. Só que, como cristão, você não tem privilégios. Como cristão, e o cristão é uma ovelha, a ovelha cede os seus direitos. O que é ceder os seus direitos, a comparação com a ovelha? A ovelha, ela cede sua lã. Alguém vem e pega a ovelha e arranca toda a lã dela. Ela não questiona isso. Ela apenas dá a sua lã no próximo ano novamente. E a pessoa vai arrancando essa lã e com isso vai produzindo algo para que seja para o reino de Deus. Meus irmãos, um homem que não cede os seus direitos, ele sempre vai estar em batalha com alguém, seja no mundo material ou seja no mundo espiritual. Nós devemos sempre ceder os nossos direitos e estarmos cientes que devemos ter sim os frutos do Espírito Santo, que é a benignidade, a temperança, a bondade, a paz, que devemos render esses frutos do Espírito Santo e não arrazoar acerca deles. Ela não permitirá que o homem arranque dela nada, que alguém arranque dela coisa alguma. Por isso que as cabras são amarradas às suas pernas, antes de fazerem alguma coisa com elas. Mas aqui o Mombrana fala que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E vocês falam assim, o que tem isso a ver? Tem a ver sim. Embora Nínive não viu a pregação de Jesus, mas ela creu na pregação do profeta do seu dia, que era Jonas. E Jesus falou que Nínive se levantaria contra aquela cidade que rejeitara a Jesus, como uma testemunha, porque ela aceitou a palavra do seu dia, ela aceitou a palavra de Jonas, e veio ali alguém que era maior do que Jonas e pregou contra Cafarnaum, e Cafarnaum não aceitou, e Jesus falou que Nínive se levantaria contra eles. Sendo também a rainha de Sabá, a rainha do meio-dia, se levantaria também contra eles como uma testemunha, porque ela creu no seu dia em Salomão, que tinha sua divina sabedoria. E estava ali alguém maior do que Salomão, e eles não criam. Portanto, cada profeta na Bíblia e cada pessoa que aceitou a sua palavra é uma testemunha contra todo cristão dessa geração. Porque eles aceitaram em seu tempo, com todas as dificuldades, a palavra que lhes foi dada. E hoje nós temos todos esses 66 livros reunidos,
E temos tudo quanto é doutores da Bíblia explicando sobre ela. E temos o profeta desta era nos explicando sobre ela. Nosso amado irmão William Marion Branham, que pregou acerca da palavra. E não queremos ser transformados em estátuas de sal. Queremos ser apenas servos e servas do Senhor Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus. Que possamos viver essa palavra que foi entregue através da Bíblia para nós ao longo das eras. Que Deus possa nos abençoar cada vez mais, meus irmãos. Eu sou o vosso irmão Reinaldo, aqui da cidade de Jacareí. Que vocês possam ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, ler essa passagem e ver que apenas por uma pequena coisinha, essa mulher foi transformada numa estátua de sal, apenas por olhar para trás. E a ordem é: não olhe para trás, olhe para frente. Olhe para o que está por vir. Tenha fé. Creia em Deus. E Deus vos suscitará uma grande salvação, um grande livramento. Creia, se você está doente, que Ele suscitará a cura. Se você precisa de um emprego, Ele suscitará um emprego para você, a vaga no emprego. Se você precisa de alguma coisa, uma casa, Ele vos dará um lar. Creia que Deus pode fazer as coisas que são impossíveis ao homem. Creia que Ele pode vos dar um trabalho, que Ele pode vos ajudar em tudo que vocês fizerem. Creia, meus irmãos, de todo o coração, que a palavra continua sendo a palavra e nunca mudará. O Senhor Jesus Cristo diz que nem um tio cairá da palavra, porque passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus há de se cumprir. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até uma próxima vez. Aqui é o vosso irmão Reinaldo, da cidade de Jacareí, do canal A Mensagem Renovada. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.